Então, eu gostaria de estender as boas-vindas a todos vocês que aceitaram aí o convite para o seminário de hoje. Esse seminário faz parte do nosso ciclo de seminários, do programa de pós-graduação em ensino de física, oferecido pelo Polo 15 do MNPF, que é mantido pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, junto com a Universidade Federal Fluminense. Eu queria pedir uma gentileza a todos aqueles que estiverem presentes depois, desejarem algum tipo de certificação de participação, que coloquem, por favor, aqui como se fosse utilizando o chat como lista de presença. Também peço gentilmente que vocês mantenham o áudio fechado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloquem aqui pelo chat, que oportunamente o palestrante vai responder, seja no final da palestra ou ao longo da palestra, como ele achar melhor. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a palestra de hoje. A ideia hoje é falar, debaixo desse tema, ensino de astronomia, uma abordagem didática baseada na teoria da relatividade geral. E a gente tem o prazer de receber o professor Fábio Monteiro, da UNB, do Instituto de Física da UNB, além de ser um colega, um amigo, né, e também aí um guia turístico da cidade de Brasília nas horas vagas, né, Fábio? Vou falar um pouquinho sobre o Fábio. Ele é doutor em Física Teórica pela Universidade de Brasília, e tem desenvolvido atividades de pesquisa nas áreas de física atômica e molecular, física de matéria condensada e ensino de ciências. Ele é mestre em física teórica pela Universidade de Brasília também, desenvolveu atividades de pesquisa na área de física atômica e física de matéria condensada. Lecionou física em diversas instituições de ensino superior, como UNB, UFES, FAB e UESB. Exerceu cargos administrativos, como chefe de departamento, coordenador técnico pedagógico. Ele é bacharel licenciado em física pela Universidade de Brasília, e também atuou como professor, coordenador, diretor e autor de material didático no ensino médio e em cursos preparatórios para vestibulares entre 1986 e 2010. Então, bastante experiência aí. Em 2010, ele tornou-se membro do corpo docente da Faculdade da UNB de Planaltina, lecionando as cadeiras de Física para licenciatura em Educação no Campo, e desde 2013 é professor e pesquisador do Instituto de Física da UNB. Rapaz, é tanta coisa, né? Bom, ele também orienta alunos do MNPF, onde ele se interessa por temas ligados a tecnologias educacionais, aprendizagem lúdica, ambientes virtuais de aprendizagem, desenvolvimento de materiais didáticos e processos de avaliação. De 2015 a 2019, atuou como coordenador de disciplinas unificadas da física, do IFE-UNB, envolvendo 18 cursos diferentes e aproximadamente 1.500 alunos por semestre. Desde 2009 é o coordenador do núcleo de estrutura da matéria e desde 2020 é também professor formador no curso de física da UAB-UNB. E desde 2002 é coordenador do mestrado nacional profissional do ensino de física, que é o polo mantido pela UNB. Professor Fábio, você tem toda a nossa atenção, por favor. Obrigado, Paulo, pela introdução. O Paulo me convidou para fazer uma palestra sobre um pouco do que a gente tem feito na área de ensino e também abrir a oportunidade para falar um pouco do que a gente aprendeu dando aula no ensino médio e em cursinhos e a nossa trajetória, né? O convite dele baseou num artigo que a gente publicou e é um artigo que tem muita informação, então é muito difícil falar dele todo numa única palestra. Então eu escolhi um pedaço dele para a gente falar aqui e para ter uma ideia, né, do que pode ser feito. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui vamos ver, eu tenho que compartilhar, vamos ver se eu acerto aqui, né? Vou compartilhar esse aqui. Vamos ver se sobe. Aí, para apresentar, quando apresenta, bom, Foi. agora... a gente está vendo, manda abraço. Eu não vejo vocês, mas é isso mesmo, né? Isso mesmo. Tá bom. Então, olha só, o tema do trabalho é isso, ensino de astronomia, uma abordagem didática baseada na teoria da relatividade geral. Então, essa era a ideia do trabalho, é uma colaboração, né? O professor Marcelo Ferreira, que é pró-reitor da SBF,
e ele também é autor do trabalho. Ele orientou esse estudante, Roberto Couto, que é um professor de ensino médio, fez o mestrado com a gente e foi orientado pelo Marcelo e co-orientado pelo professor Olavo, né? E aí ele desenvolveu esse trabalho de aplicação. A Laura Paulucci tá errado aqui, né? A Laura Paulucci foi da banca dele, e o Marcelo me convidou para a gente discutir essa história toda e tentar transformar isso num artigo, né? E aí a gente escreveu esse trabalho e deu origem foi publicado, e aí o Paulo me pediu para falar um pouquinho sobre ele, para os alunos entenderem o que pode ser feito, né? Ideias, né? São ideias que a gente pode ventilar nessa área. Então, o trabalho, ele... Deixa eu ver aqui se ele passa. Como é que eu faço para ele passar aqui? Vai ser assim. Ele não está... Opa, avançou. Agora foi. Agora foi. Deu um pouquinho, né? Então, o desafio é o seguinte. Seria possível ensinar tópicos de astronomia e física moderna e contemporânea num contexto onde houvesse falta de motivação dos estudantes, desinteresse pela área, ausência de subsensores, falta de conexão entre conceitos? Quer dizer, e condições precárias de estudo? Ou seja, aqui em Brasília a gente tem as escolas particulares e tem as escolas públicas. E algumas escolas públicas têm uma situação de precariedade assim um pouco maior, e os alunos têm um pouco mais de dificuldade de ter acesso, né? E, em função da estrutura mesmo da escola e de recursos. Mas seria possível, num ambiente como esse, trabalhar temas como esse, astronomia, física moderna, física contemporânea? Então, esse foi o desafio, e esse trabalho foi exatamente nessa linha de propor uma atividade num ambiente como esse. Então, foi escolhida uma escola de uma região aqui de Brasília, que é uma escola pública, que tem todas as condições que a gente mencionou aqui no desafio, e esse trabalho foi implantado lá. E a conclusão do trabalho, vou fazer a coisa invertida, né? A nossa resposta foi sim, é possível. E é isso que a gente vai mostrar aqui, como é que foi a nossa aventura, né, nesse processo. Então, a primeira ideia foi o seguinte: qual foi o plano de ação? Nós propomos uma articulação entre dois modelos teóricos, uma teoria psicológica e uma teoria educacional. Geralmente, quando o professor vai dar aula no ensino médio, ele abre o livro e ele começa a seguir o livro, passo a passo, né? Ele pega basicamente um livro, coloca no quadro, coloca uns desenhos ou qualquer coisa assim, e vai expondo o tema. E o que a gente está propondo é preparar uma sequência de ensino que tenha uma intencionalidade. Então, você vai para a sala de aula já sabendo o que você quer provocar, o que você quer medir, que tipo de reação você espera, como você vai documentar isso, como você pode alterar isso. Então, é ir para a sala de aula com uma intencionalidade. Então, é uma reflexão prévia para você organizar o trabalho e chegar na sala de aula com alguma coisa que reflete essa intencionalidade. Então, nossa ideia foi articular duas teorias, uma teoria psicológica e uma teoria educacional. A teoria psicológica é a teoria de aprendizagem significativa de David Oswell, norte-americano. E a teoria educacional foi a teoria das comunidades, é uma teoria que fala das comunidades de aprendizagem ou comunidades de investigação de Matthew Lipman. Ele é um projeto de filosofia, né, para crianças e adolescentes. Ele tem esse modelo, né, de comunidade de investigação. E por que a gente escolheu essas duas teorias? Bom, a ideia do Lippmann é o seguinte: o conhecimento, na proposta do Lippmann, ele não deve ser apenas transmitido. Então, você cria comunidades de investigação, e essas comunidades de investigação, o aluno é provocado a discutir sobre alguma coisa. Alguma coisa. Você pode colocar um tema, uma experiência, uma simulação, uma situação, um problema, um objeto que você viu, ou algum elemento de discussão. Então, o aluno, os estudantes, eles são os atores principais do processo. Está bem no centro do processo, participando dessa discussão. E aí, através dessas comunidades, você observa, por exemplo, a existência de várias discussões, de vários níveis, né, em várias dimensões, e diálogos filosóficos entre os estudantes.
É um negócio até bem bacana, porque eles começam a ter ideias, eles formulam hipóteses, eles têm um contraditório, têm um argumento contrário, e aí o cara tem que tentar confrontar essas coisas, né? Então, essas comunidades, elas desafiam os alunos a refletir sobre um tema, sobre um problema, sobre uma situação qualquer. Desafiam os alunos a construir conceitos, porque algumas vezes você tem que explicar alguma coisa, você viu um evento e você propõe explicação para aquilo, e desafia os alunos a buscar significados. Esse tipo de discussão, esse tipo de ação, de refletir, construir conceitos, buscar significados, isso incentiva os alunos a questionar, a analisar e a avaliar. E esse ato de questionar, analisar, avaliar, como busca de construção de conceitos, de busca de significado, de reflexão em torno de uma situação, um problema, estimula o desenvolvimento do pensamento crítico, que é fundamental para estudar ciência, filosofia, ou qualquer área do conhecimento. Estimula o pensamento criativo, né? Isso acende aquela chama de, e se fosse assim, né? Eu estou vendo isso, mas e se fosse assim? Será que isso está relacionado àquilo? O pensamento criativo e o pensamento cuidadoso. Porque você formula uma hipótese e logo na frente você vê o experimento, aquilo não reflete o experimento, aquilo não descreve o experimento. Você modela um conceito e aquele conceito ele não é razoável numa situação específica. Então, essa discussão em grupo, com essa reflexão, com essa busca de significados, gera esse pensamento crítico, pensamento criativo e pensamento cuidadoso. Esses três tipos de pensamento são fundamentais para a construção do que o David Oswald chama de pensamento de ordem superior. Então, a gente vai para a abordagem de Oswald, que é o referencial psicológico, ele fala sobre como é que se dá esse processo de aprendizagem significativa, né? Então, na abordagem dele, o pensamento de ordem superior, ele é o elemento que indica a ocorrência de aprendizagem significativa. E como é que esse pensamento acontece, né? Como é que você chega nele? Como é que você desenvolve ele? Então, esse pensamento de ordem superior, ele ocorre a partir do pensamento crítico, do pensamento criativo e do pensamento cuidadoso, que é exatamente o que eu estava abordando na lâmina passada, né? Então, quando o aluno chega a formular quando o aluno se coloca, ou estudante, ou qualquer pessoa, se coloca numa posição onde ele precisa ter pensamentos dessa natureza, ele começa a desenvolver esse pensamento de ordem superior, a observação mais cuidadosa, mais criativa, mais crítica, de um fenômeno, de uma situação problema, de um evento, né? Esses pensamentos, eles se desenvolvem com habilidade de tradução, ou seja, são certas habilidades que eu preciso desenvolver para atingir esses pensamentos, né, para desenvolver isso. A habilidade de tradução é você, por exemplo, eu te dou uma figura e você consegue descrever isso através de textos, ou você consegue modelar matematicamente o que você está vendo, ou eu te dou uma fórmula e você, não, eu posso fazer um mapa conceitual baseado no que eu estou vendo aqui, ó, essa fórmula está dizendo isso, 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 e eu associo essas coisas. Então, você transformar de uma coisa em outra, né, essa habilidade de tradução. Habilidade de raciocínio, você colocar dois elementos, associar os dois elementos, criar um terceiro elemento, criar um elo entre eles, ou produzir uma coisa nova a partir de duas afirmações originais. A habilidade de investigação, diante de um evento, você investigar as causas, propor soluções para aquilo, né? Investigar possibilidades, e habilidade de formação de conceitos. Então, essas habilidades, formação de conceito, investigação, raciocínio e tradução, são habilidades que devem ser exercitadas durante o processo de ensino-aprendizagem para que se haja a possibilidade de desenvolver o pensamento crítico, para estimular o desenvolvimento do pensamento crítico, do pensamento criativo e do pensamento cuidadoso. E com isso você chega em algum momento ao pensamento de ordem superior, que é o indicador de aprendizagem significativa. Desse modo, as comunidades de investigação estimulam o pensamento crítico, criativo e cuidadoso. E, por outro lado, o pensamento de ordem superior, ele ocorre a partir do pensamento crítico, criativo e cuidadoso. Ou seja, o pensamento de ordem superior indica a ocorrência de aprendizagem significativa. E as comunidades de investigação facilitam a ocorrência de aprendizagem significativa. Por isso, associar uma abordagem teórica psicológica de David Oswald com a abordagem teórica metodológica ou educacional
de Lippmann. Então, de um lado, é uma teoria psicológica que vai referenciar o processo de aprendizagem e vai me dar elementos para eu observar em sala de aula a ocorrência da aprendizagem e documentar isso, classificar e ordenar. E do outro lado, uma abordagem que é educacional, que eu vou aplicar no chão de escola. É aquilo que eu vou usar em cada minuto ali dentro da sala de aula para que os alunos possam praticar atividades que possam desenvolver aquelas habilidades para chegar no pensamento crítico e finalmente a gente ter aprendizagem significativa. Então a gente acredita nessa ideia de articular alguma coisa que vai para o chão da escola e alguma coisa que vai referenciar essa observação e essa intencionalidade. Então, de um lado, Matthew Lippmann, do outro lado, o David Oswald. Bom, com isso a gente constrói os módulos, né? Nesse artigo a gente fala de 4 módulos de ensino. Então eu vou abordar nessa palestra apenas um módulo, depois a gente abre para perguntas, para discutir e tal. Porque senão ficaria muito extenso, né? Esse módulo que eu vou abordar é o módulo que fala de gravitação universal e sistema solar. Como é que foi construído esse módulo? Então a aula 1 foi apresentado para os estudantes um vídeo experimental, um vídeo que reproduzia o experimento de Cavendish. Cavendish foi o cara que fez um experimento para mostrar que a ideia de Isaac Newton, da teoria de atração gravitacional, que a massa atrai massa com a razão direta, com o produto de suas massas, e a razão inversa do quadrado da distância, aquela fórmula que a gente ensina no ensino médio, né? É apresentado lá. Então, ele fez um experimento para mostrar isso. Então, alguém reproduziu esse experimento, isso tem no YouTube, e os alunos, então, eles assistiram à reprodução desse experimento. Depois, os próprios alunos participam de um experimento, que é o experimento de queda livre. Você pega um objeto e solta no chão, né? E em cada um desses momentos, quando ele está vendo o experimento, o vídeo do experimento acontecendo, ou quando ele mesmo faz o experimento de queda livre, é solicitado a eles que expressem o que eles estão vendo, eles estão observando essas coisas, né? Depois desse momento, vem um momento em que é apresentado aos estudantes uma simulação que mostra a colisão entre 2 estrelas. Primeiro com massas iguais, depois com massas diferentes. E eles observam essa colisão, eles são incitados a falar o que eles estão observando, e depois eles vão eles são divididos em grupos, e vão para o que a gente chama de comunidades de investigação. Eles vão discutir sobre o vídeo, sobre o experimento e sobre a simulação, né? E nessa discussão tem um roteiro para orientar essa discussão, para ela ser um pouco mais efetiva. E depois dessa discussão, o professor, então, ele começa a explicar um pouco sobre esse tema, né? O que é a força de atração gravitacional, como é que essas coisas acontecem e tal, modela matematicamente, tal, os conceitos. E aí eles vão de novo para as comunidades de investigação para fazer um questionário, que é um processo de avaliação daquela aula. Então, cada aula termina sempre com um processo de avaliação. Eu vou depois pegar essa aula e abrir ela em pedacinhos para a gente mostrar as funções pedagógicas de cada item desse. Então, essa foi a primeira aula sobre esse módulo. A segunda aula, ele faz uma nova simulação, ele inicia no outro dia uma nova aula, fazendo uma simulação com colisão de 5 estrelas, uma grande no centro e 4 estrelas pequenas ao redor. Depois os estudantes verificam, observam aquela simulação, eles atentamente, né? E depois eles vão para essas comunidades de investigação para poder discutir o que eles viram. E tem um roteiro de discussão com algumas pré-perguntas para iniciar a discussão, e depois eles mesmos começam a formular hipóteses, questionar, e um discorda, e depois eles acomodam os 2 pensamentos diferentes numa síntese, e aquilo vai e volta várias vezes até eles chegarem numa formulação. E depois que a coisa está mais ou menos encaminhada, eles têm mais ou menos um consenso, o professor oferece explicações sobre o que eles viram, né? Mais um pouquinho, e aí, finalmente, eles vão para as comunidades de investigação para responder um novo questionário, que é a avaliação daquela aula. E a terceira aula segue no mesmo ritmo, né? Você tem uma simulação do sistema solar, aí você tem as comunidades de investigação utilizando um texto de apoio, eles recebem um texto que tem a imagem dos planetas, todos os planetas do sistema solar, tem características, tem uma tabela com características específicas de cada um deles, e tem um texto explicando essa tabela e tal. E aí depois eles têm uma série de perguntas que eles fazem para estimular essa discussão, eles vão tentar entender aquilo, né, através das discussões. Depois vem a fase onde o professor vai explicar
o tema, né, os alunos, e depois os alunos, vejam, primeiro os alunos veem um fenômeno, depois eles discutem sobre aquilo, eles formulam as hipóteses deles, eles fazem a lista do que eles observaram, do que eles estão vendo, do que eles esperavam e do que está acontecendo, eles registram aquilo de alguma maneira, e depois, quando o professor vai fazer as explicações, eles confrontam o que eles discutiram, o que eles pensaram, o que eles formularam com as explicações do professor. E, finalmente, eles vão novamente em grupos, né, são as comunidades de investigação, eles vão resolver um questionário que fala sobre esse tema, e aí é meio que a síntese, né, dessa aula. Então, essas 3 aulas compõem um módulo 1 que fala de gravitação universal e sistema solar. Agora vamos pegar e vamos abrir um pouquinho mais isso aqui. Aula 1, por exemplo, esses 2 primeiros tópicos, que é o vídeo de Cavendish, né, o experimento de Cavendish e o experimento da queda livre, eles, na teoria de Oswald, eles são chamados de organizadores prévios. A função pedagógica deles é investigar, é permitir o aluno ter acesso, né, a esses subsunsores, que são esses elementos primeiros, esses conceitos prévios, esses conhecimentos prévios que ele tem, que tipo de elementos ele tem antes dele começar a falar disso. Então, se ele não tem nenhum subsunsor, ele vai ter qualquer coisa agora, porque ele vai ver um vídeo. Então, se ele nunca pensou no assunto, ele vai ver um vídeo de algo, de um experimento ser feito. Ele vai ver aquilo acontecendo e ele vai ser estimulado a pensar sobre aquilo. Depois ele mesmo vai fazer um experimento. Ele vai ver alguma coisa acontecendo. Quando isso acontece, o aluno começa a formar alguns pré-conceitos, né? Alguns conceitos anteriores, que o Osborne chama de subsunsores. São os elementos primeiros que a gente vai depois usar para ancorar os elementos que virão depois. Então, depois, quando vem essa parte da simulação, das colisões das estrelas e as comunidades de investigação, isso aí tem uma função pedagógica de diferenciação progressiva. Então, ele fez alguma coisa, depois ele vai fazer uma simulação onde ele pode mexer nos parâmetros, ele pode testar, ele pode manipular, e aí, com isso, ele consegue formar mais elementos. Aquilo que ele tinha mais ou menos observado, ele vai investigar mais a miúde, aí ele formula hipóteses, ele começa a ter algumas ideias, e isso permite a ele ir para a comunidade de investigação com alguma formulação. Se ele não tinha nada, agora ele tem alguma formulação. Então, você aumenta a distância das estrelas, diminui a distância e vê o que acontece, você aumenta a massa, diminui a massa, vê o que acontece, e aí você vai formulando ideias, né? Formulando hipóteses sobre o que está acontecendo. E aí, nessa comunidade de investigação, acompanhada por um roteiro, você vai discutindo isso e apresentando as suas ideias. Depois, no outro processo, que são as explicações do professor, na teoria do Osborne, isso tem uma função pedagógica de reconciliação integrativa. Então, bom, os organizadores prévios têm esse papel de identificar os subsunsores e de motivar o estudante. Porque se ele não tinha interesse pela área, quando ele vê o experimento, ele falou, o que está acontecendo? Pode isso? E aí, quando ele ele vê o vídeo, né, de um experimento, e quando ele faz o vídeo, ele mesmo faz parte do processo. Então, esse tipo de atividade é motivadora, desperta o interesse, chama atenção e ajuda o aluno a ter informações primeiras sobre o processo. Quando ele vai na diferenciação, nesse processo da diferenciação progressiva, que é a segunda fase, ele pode, então, interagir com o simulador. Ele vai ver a coisa acontecendo. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu mudar, ele vai pegar mais elementos. E aí, quando ele vai para as comunidades de investigação, eles vão discutir. Então, alguma hipótese que um estudante formulou pode ser diferente da hipótese que o outro estudante formulou. Eles vão colocar em cima da mesa, vai ter um confronto. E depois do confronto vem uma acomodação. E esse processo ajuda a desenvolver esse raciocínio crítico, né? Esse pensamento crítico, pensamento criativo e o pensamento cuidadoso, porque você tem que defender a sua posição, mas o outro também está defendendo a posição dele. Então, esse processo estimula o desenvolvimento desses pensamentos e o exercício daquelas habilidades, né, que a gente mencionou no anterior. E, finalmente, você termina com a avaliação, né? As comunidades de investigação, a partir de um questionário, ele tem a função pedagógica de avaliar o processo. Então, todas as aulas, quer dizer, a primeira aula começa com os organizadores prévios, depois vai para a diferenciação progressiva, reconciliação integrativa e avaliação. As outras aulas não precisam mais dos organizadores prévios, porque os alunos já estão com alguma coisa na cabeça, né? Então, você já vai
seguindo do segundo passo em diante. Então, diferenciação progressiva, reconciliação integrativa e avaliação, e assim vai. Então, vamos pegar aqui, como é que é a simulação? Eles entram num simulador na internet e eles vão ver isso aqui, ó, essa imagem que está na tela é a imagem que eles veem no simulador. E você consegue controlar, antes de disparar a simulação, isso aqui é um simulador, ele tem um código computacional que ele coloca aqui dentro a lei de gravitação de Isaac Newton. Então, você determina a massa das estrelas, determina a distância das estrelas, tem um valor que identifica a constante universal, e quando você manda simular, então ele identifica qual é a força, qual é a aceleração, e aí qual é a velocidade, aí os objetos começam a andar. Ele faz todo esse cálculo e faz esse objeto andar. É como você participar de um jogo, né? Só que é um jogo que tem um propósito educacional. Estou simulando 2 estrelas ou 2 objetos, né, se aproximando. No caso, eles estão sendo atraídos pela força gravitacional. Então, você pode aumentar a massa, diminuir a massa, aumentar a distância, diminuir a distância. Você tem controladores aqui que você pode fazer isso. Então, eles viram isso, e o roteiro de discussão, para alimentar as comunidades de investigação, tinham essas perguntas, ó. Quais as principais diferenças entre cada simulação? O que mudaria se as massas fossem maiores? Qual a relação entre as massas e o tempo de colisão? Qual a relação entre as massas e a força gravitacional? Então, eles viram essa simulação, né, eles testaram e tal, e eles foram guardando na cabeça deles. Depois eles param e vêm para esse roteiro em grupo. E aí eles passam a trabalhar com o roteiro baseado na imagem que eles têm, aquilo que eles guardaram, aquilo que eles viram. Então alguém achou que quanto mais próxima a estrela ficava, mais rápido ela ficava. E alguém achou que não fazia diferença. Eles vão confrontar, não, eu vi isso sim, ela ficou, à medida que aproximava, ficava mais rápida. Alguém achou que quando aumentava a massa, ela colidia mais rápido. Alguém achou que não fazia diferença. Então, isso vai ser colocado na mesa e eles vão discutir isso. Então, eles viram a coisa acontecer e essas perguntas estão baseadas naquilo que eles viram, né? Se aumentar a massa, o que acontece com o tempo de colisão? Aumenta ou diminui? Né? Bom, inicialmente se pergunta o que acontece se aumentar a massa, né? As respostas são as mais variadas, né? Aumentou a massa, a estrela fica maior. Tem vários tipos de respostas, mas aí você vai direcionando, porque tem uma intencionalidade. Eu quero que ele chegue na formulação da força de gravitação universal, né? Então, e no final da aula vem o questionário de avaliação. Por que o tempo de colisão das estrelas é diferente em cada simulação? Então, eles vão discutir em grupo isso. Por que o tempo de colisão... Então, tem a simulação com massa pequena, tem a simulação com massas grandes, tem simulação com distância grande, simulação com distância pequena, e aí eles vão discutir isso e formular uma resposta para essa pergunta. Por que o tempo de colisão das estrelas é diferente em cada simulação? Por que a velocidade das estrelas em cada instante é diferente? Eles observam na simulação que ela começa andando bem devagar, e depois ela vai aumentando até colidir. Então, eles vão formular hipóteses sobre por que isso está acontecendo e como é que isso é explicado, e aí vai, né, o embate entre eles, até chegar em alguma coisa. Então, isso é uma maneira de estimular a comunidade de investigação, e aqui o roteiro da discussão, e o questionário é uma maneira de você avaliar o entendimento daquela aula, né? Então, esses organizadores prévios, que correspondem, nesse caso, ao vídeo do experimento de Cavendish e ao experimento de queda livre, a qualidade dos comentários e perguntas dos estudantes indicam os subsucessores dos estudantes e também o tipo de interesse, o grau de interesse deles. As perguntas envolvendo mudanças nos parâmetros do experimento indicam interesse. Quando você faz o experimento de queda livre, tem estudante que fala assim, peraí, e se soltar mais alto? Aí alguém sobe na cadeira. Não, e se soltar bem baixinho? Aí alguém solta bem baixinho. Aí eles dão ideias, eles fazem um experimento com ideias diferentes. O grupo é livre para opinar. E esse movimento desperta interesse, desperta motivação e faz com que eles tenham mais informações. Dá diferença soltar a pedra de uma altura maior? Dá diferença soltar a pedra de uma altura menor? Né? Se eu soltar bem baixinho, será que a velocidade é constante? E se eu soltar alto, será que ela é diferente? Então, eles começam a observar todas essas coisas.
No caso do vídeo do experimento de Cavendish, a reação dos estudantes foi muito curiosa. Eles simplesmente eles se espantaram ao ver o vídeo de Cavendish é o seguinte: o camarada ele pega uma régua de metal de 1 metro mais ou menos. Aí no meio dela ele amarra uma corda e prende no teto do laboratório. Então ela fica presa, equilibrada por um fio. E ele coloca preso em cada extremidade dessa régua uma bola de boliche bem pesada, aquelas maiores que tem. Põe uma bola de boliche presa em cada ponta da régua. E essa régua está no meio dela presa por um fio lá no teto. Aí quando você solta, essa régua você deixa ela bem paradinha, ela está equilibrada, porque está no centro de massa, né? Então o fio está bem no centro de massa, ela está equilibrada e está parada. Aí ele vai e pega uma outra bola de boliche e aproxima mais ou menos uns 10 ou 20 centímetros de uma das bolas de boliche e deixa essa bola de boliche externa parada no chão. Aí ele deixa isso parado, laboratório fechado, não tem vento, não tem nada. Aí ele pega um relógio, coloca um relógio no chão e deixa uma câmera filmando o experimento. Aí você vê o relógio marcando as horas. Um minuto vai rodando, passa 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, vai passando. E você vê, aí depois você passa esse filme em velocidade mais rápida, e aí você vê que a bola, a régua que estava paradinha, quando você coloca a bola de boliche próximo dela, a bola de boliche que está na régua passa a ser atraída pela bola de boliche que está no chão. E aí essa régua que está pendurada pelo fio, ela começa a girar em torno do fio, sendo atraída por uma das bolas. E isso é o experimento de Cavendish. Né? Digamos assim, uma releitura, né, do experimento de Cavendish. O cara refez com bolas de boliche, né? E aí eles veem isso, eles ficam espantados. Olha, não tem nada, por que uma bola está atraindo a outra? Por que ele está girando? Aí começa, será que é a bola que está puxando? A bola é um ímã? Não, a bola não é um ímã, é uma massa comum, bola de boliche comum. Mas como é que está atraindo? Aí começa essa discussão. Entendeu? Então, se ele não tinha pensado no assunto, ele começa a pensar nesse assunto, né? E, bom, na diferenciação progressiva, ele começa, as perguntas dos comentários dos alunos, né, envolvendo as mudanças nesses parâmetros, eles vão indicar o interesse deles, né, assim como lá no experimento. E a qualidade dos comentários e de perguntas feitas durante a simulação também indicam essa ocorrência de diferenciação progressiva. À medida que eles vão fazendo, eles veem o objeto com olhar ingênuo. Primeira vez que eles veem a simulação, eles veem a simulação com olhar ingênuo. Aí depois, alguém pede para mexer, e se eu fizer isso aqui? Aumenta a massa, pode aumentar a massa? Aí você aumenta. Aí o olhar já não é ingênuo, ele tem uma intencionalidade. Ele está achando que essa aproximação tem a ver com a massa. É uma hipótese dele. Aí ele pede para você mexer nos parâmetros. Aí você mexe, vou aumentar a massa. Aí ele atrai mais rápido. Ele, opa, mexeu na massa, atraiu mais rápido. Tem alguma coisa aí. Então ele está formulando com sua hipótese, né? Então esse processo dele tentar fazer perguntas, comentários, envolvendo mudança nos parâmetros, não só estimula o interesse, como também indicam a ocorrência de diferenciação progressiva. Então, são esses elementos que o professor deve observar em sala de aula quando ele faz uma atividade como essa. Não é simplesmente o professor entrar em sala, discorrer sobre um texto, aí depois falar, olha, gente, faz exercício em casa, a próxima aula tem uma tarefa. Não. É o aluno participar da construção do conhecimento. Ele é um ator daquele processo de ensino-aprendizagem. Então, e o professor, como alguém que está acompanhando com um olhar diferenciado. Ele tem uma intencionalidade, ele sabe o que ele está buscando. Então, ele está observando a fala dos alunos, ele está observando os comentários, ele está observando as discussões, ele está observando os confrontos, ele está observando como que o aluno está começando a formular a hipótese, porque quando o aluno fala, peraí, dá para aumentar a massa? Ele está formulando uma hipótese. E aí, quando a massa muda, alguma coisa acontece, o outro, caramba, olha lá, está aproximando mais rápido. Então, o outro também está formulando alguma coisa, possivelmente uma hipótese. Olha, talvez se aumentar a massa, anda mais rápido, tem a ver com a massa, né? Quando está ficando distante, fica mais rápido. Ou será que é isso mesmo? Dá para botar mais longe para ver o que acontece? Aí eles vêm devagar, olha, mais longe fica devagar, aproxima para ver. Então, eles estão formulando hipóteses. Isso é um exercício, né, para desenvolver esses pensamentos críticos, criativos e cuidadosos, que são fundamentais no processo do pensamento de ordem superior, que é o indicativo de aprendizagem significativa. Porque esse estudante, quando o professor for fazer a explicação,
ele já tem muitos elementos que vão corroborar com a explicação do professor. É diferente de quando o professor chega em sala e fala, gente, hoje eu vou ensinar a gravitação universal. Olha, o Newton disse, F igual a G, mão em mim sobre D ao quadrado. Mas o aluno, mas por que ele falou isso? De onde isso veio? O aluno não tem nenhum, ele não está preparado para ouvir essa informação. E aí você joga essa informação para ele. Depois você vai, vamos aplicar aqui no exercício para você entender. Mas assim, mas como assim? Então, a construção, ela fica estranha. O processo de aprendizagem fica estranho. E dessa maneira, não, ele viu um objeto, ele participou de um experimento, ou ele viu um vídeo de um experimento, ele realizou um experimento, ele fez uma simulação, ele participou da simulação, ele alterou os parâmetros, ele investigou. A ciência é feita a partir de investigações. Você observa, você investiga, você formula hipótese, você cria uma síntese, cria conclusões, você sintetiza as suas hipóteses em alguma coisa, você reverencia, você revalida, você tenta validar essas hipóteses, ou você confronta com outras realidades ou outras situações para ver se ela é válida ou não, enfim, né? Esse é o processo. Então, levar esse tipo de processo para a sala de aula pode ser interessante. Não só para aumentar o interesse, aumentar a motivação e melhorar a qualidade da aprendizagem. Essa é a ideia dessa proposta. Essas comunidades de investigação, elas funcionam bem quando os estudantes buscam acomodar os entendimentos diferentes e entender melhor os conceitos em estudo. Então, se o estudante estiver fazendo perguntas, que bom. Se ele estiver sugerindo alterações nos parâmetros, que bom. Se ele estiver fazendo comentários em cima do que está acontecendo, que bom. Porque ele está tentando acomodar os entendimentos diferentes, está tentando entender melhor os conceitos em estudo. Se um aluno fala uma coisa e outro questiona, não é assim não, eu estou achando diferente, que bom. Ele está acomodando entendimentos diferentes. Ele está desenvolvendo esse pensamento cuidadoso, pensamento crítico, e ele está formulando hipóteses, está em busca de conceitos, em busca de novas, né? Isso é importante. Ele está desenvolvendo várias habilidades. A habilidade de tradução, por exemplo, ele está vendo essa imagem acontecendo, ele está formulando na ideia dele uma capacidade de expressar aquilo com palavras. Olha que bacana. Bom, nesse tipo de processo que a gente fez, os comentários dos alunos foram alguns comentários que eu pude listar aqui, são mais ou menos esses aqui, ó. As duas estrelas estão se mexendo. Teve aluno que falou isso, olha, as duas estrelas se mexem. Aí o outro, as velocidades estão aumentando. O outro falou, a maior está ficando mais lenta. Olha que interessante, a maior está ficando mais lenta. Quando dois corpos se atraem, ele viu uma estrela mais massiva e também maior, e viu uma estrela menos massiva e também menor. E aí ele falou, olha, a maior está ficando mais lenta. Olha que interessante essa observação. Ele fala assim, o tempo da colisão foi menor. Então, são falas dos estudantes, né? Então, você observa que eles estão tentando entender, eles estão descrevendo o que está acontecendo, mas na descrição existe ali uma tentativa de formular hipótese. A maior está ficando mais lenta. O tempo, quando eu aumentei a massa, o tempo foi menor. As velocidades estão aumentando. Por que uma velocidade aumenta? Por que a velocidade não é constante o tempo todo? A velocidade está aumentando. Tem alguma coisa. Porque isso é um indício de que ele está tentando formular alguma coisa, formular uma hipótese para entender o que está acontecendo. Bom, aí, na fase de reconciliação integrativa, que são as explicações do professor, é onde a mágica acontece. Quer dizer, é onde você percebe que agora a explicação faz sentido. Veja que numa aula tradicional, o professor inicia a aula dando explicações. Nesse processo que a gente está propondo, o professor só vai dar explicações lá do meio para o final da aula. Quando o aluno já tiver experimentado, já tiver visualizado um experimento, ou um objeto, ou uma coisa, ele já tiver discutido com o grupo, ele já tiver participado de uma simulação, ele já tiver interagido com a interação ou com o experimento, mudando parâmetros. Por exemplo, na queda da bola, na queda livre, ele pode soltar a bola mais embaixo ou mais em cima, porque alguém vai falar, e se eu soltar de cima? Então, se eu soltar de baixo? Ele está interagindo com o experimento, ele está propondo alguma coisa, e geralmente quando ele propõe isso, ele tem um pensamento.
se eu soltar se eu soltar a bola mais alto, ela vai cair mais rápido, porque é mais alto. É o pensamento dele. Ele está tentando formular alguma coisa. Se eu soltar a bola mais baixa, ela vai cair mais devagar, porque está mais baixa. Ele vai pensar coisas desse tipo. É o primeiro pensamento. E aí, esse pensamento depois, quando o professor começa a dar as explicações, ele começa a associar o que ele pensou com o que ele viu, com as coisas que ele fez, que ele participou, com o que o professor está falando. Nesse momento, é muito mais fácil ele entender o que o professor está falando, porque ele agora tem subsensores. Ele tem uma série de elementos que veio do experimento, do vídeo, da interação, da simulação, e aí da discussão, da formulação de hipóteses, do confronto, da acomodação, da síntese. Então ele passou por todo esse processo envolvendo esse assunto. Aí o professor vai dar a explicação que todo mundo dá na escola. Agora esse aluno está preparado para entender essa explicação num nível diferenciado, porque ele tem elementos para entender, ele está preparado para entender. É muito diferente do professor iniciar uma aula com a explicação onde o aluno nem sabe do que ia ser feito. O aluno chega e não sabe qual é o tema. O professor, o tema hoje é isso aqui, e aí vamos lá, a lei de Newton é essa aqui. Aí põe no quadro a fórmula e já começa a fazer exercício para você entender, a unidade é essa aqui, vamos dividir, põe, aplica nesse exercício aqui. Ele não está preparado para isso. Então, nesse caso, vira um ensino. Esse método tradicional, ele gera um processo memorístico. O aluno vai memorizar aquela fórmula, ele vai descobrir que aplica daquele jeito, mas ele não discutiu o fenômeno, ele não desenvolveu pensamento crítico, criativo, cuidadoso, ele não desenvolveu habilidade, ele não exerceu a habilidade de tradução, habilidade de formação de conceito, ele não desenvolveu o pensamento de ordem superior. Ele simplesmente viu alguma coisa, memorizou e está aplicando os exercícios. Claro que existem pessoas que são diferenciadas, né? Aquelas pessoas que são vocacionadas para a ciência, você fala o objeto, ele já imagina na cabeça dele o que está acontecendo. E aí ele começa a acompanhar, e na hora que faz o exercício, ele imagina na cabeça dele aquilo. Então, quem é vocacionado, com pouca informação, ele consegue montar o quebra-cabeça. Mas, para quem não é muito agressivo, digamos assim, você, educacionalmente falando, você começar com as explicações, sem que a pessoa tenha exatamente experimentado, visualizado, interagido, discutido, sabe? Assim, em termos de eficiência de aprendizagem, a diferença é muito grande. E aí você termina a aula com o processo de avaliação, também dentro das comunidades de investigação, para que você possa sintetizar aquele conhecimento. Lembre-se que a gente está propondo uma atividade com a escola pública de periferia, esse foi o caso, tá? Essa proposta foi aplicada na escola pública de periferia, com condições narradas na dissertação de mestrado, condições precárias, os alunos faltavam muito, e as faltas não eram com os mesmos alunos, eram alunos diferentes, então você não tinha o mesmo aluno assistindo a todas as aulas, mas ainda assim a aplicação ela teve um êxito interessante. Bom, nessa avaliação, uma coisa que o professor precisa observar é que as respostas adequadas, elas são interessantes, mas é muito legal quando elas são diferentes daquelas que foram apresentadas, porque o professor deu explicações, e quando ele dá explicações, o aluno memoriza algumas coisas. Mas quando você formula uma pergunta um pouco diferente, ele dá uma resposta de uma maneira que não é exatamente igual a que o professor falou, isso demonstra um tipo de aprendizagem de um nível interessante, de um nível melhor, do que aquele aluno que ele reconhece a sua pergunta, reconhece na fala do professor uma resposta que se encaixa ali, ele combina. Isso é uma aprendizagem também. Mas você escrever aquilo de outra maneira, você exemplificar aquilo, ou falar aquilo de uma maneira diferente, isso é mais interessante, né? É o que a gente busca quando faz uma atividade dessa. O professor, durante as explicações, ele perguntava aos alunos qual foi a diferença entre as duas simulações. Aí os alunos falavam a cor das estrelas. Teve aluno que falou a cor das estrelas, que é uma estrela mais brilhante, outra menos brilhante. O tempo para baterem, a velocidade de atração, o tamanho das estrelas, a massa das estrelas, né? É porque eles fizeram a simulação com duas estrelas,
Aí aumenta a distância, diminui a distância, aumenta a massa, diminui a massa, aumenta de uma, aumenta da outra, né? Então, e aí foi feita essa pergunta para eles, né? O que aconteceria se elas tivessem mais massa? Elas seriam maiores, né? Ou o tempo seria menor, ou elas bateriam mais. Elas seriam maiores é interessante, porque se tiver mais massa, ela é maior. Pô, mas é sempre assim? E o conceito de densidade não entra na parada? Quer dizer, ela pode ter mais massa e ser menor? Então, tem algumas coisas que a gente vê que o aluno está tentando formular, ele está formulando uma hipótese. Ela pode ser completa ou incompleta, ela pode estar errada, ela pode estar certa, parcialmente, enfim. Mas ele está formulando. O exercício de formular hipóteses é muito importante no processo de aprendizagem, principalmente de ciências, né? Na aula 2, foi feita uma simulação diferente, era uma colisão com 5 estrelas, era uma grande no centro e 4 na borda. Aí depois eles vão para a comunidade de investigação, e essas duas etapas têm a função pedagógica da diferenciação progressiva, né? Depois vem a explicação do professor, que a gente chama de reconciliação integrativa. Você vai reconciliar tudo aquilo. Então você tem um experimento, tem uma simulação, etc., e você vai discutir na comunidade, e aí você vai e formula hipóteses de iguais e diferentes, tem confronto, aí você vai, não, e formula outra hipótese, você vai fazendo a diferenciação progressiva, depois o outro questiona, o outro argumenta, aí vem o professor e ele dá o fechamento, ele mostra a teoria formal é essa, depois de muito estudo, experimento, etc. Aí isso a gente chama de reconciliação integrativa, ele vai ver aquele conhecimento formal com aquilo, tudo que ele estava discutindo e vai aproximando uma coisa da outra e aparando as arestas. E aí vem a avaliação, através das comunidades de investigação. Então, esse é o experimento que ele faz. Ó. É uma estrela grande no centro e 4 estrelas ao redor. E aí, quando você manda rodar a simulação, aí a estrela grande vai atraindo as pequenas. Então, você vê um processo de uma força central, então ela está indo para o centro, mas tem estrela que começa a andar mais rápido, tem estrela que começa a andar mais devagar, e umas batem mais rápido, umas levam menos tempo a bater, outras levam mais tempo a bater, enfim. E aí eles começam a observar tudo isso. Na comunidade de investigação, eles têm um roteiro, né, para discutir. E nesse roteiro eles é perguntado para eles, quais as principais diferenças entre cada estrela da simulação? Então, tem várias estrelas aqui, né? Qual a principal diferença entre elas? O que mudaria se as estrelas estivessem mais distantes da estrela central? Qual a relação entre a distância das estrelas e as suas respectivas velocidades instantâneas? Então, essa estrela aqui, compara o movimento dessa estrela com o movimento dessa. Essa está bem próxima, essa está mais distante. O que acontece com o movimento, né? Com a velocidade? Qual a relação entre as distâncias das estrelas com a força gravitacional? Então, eles são levados a discutir isso na comunidade de investigação. Aí depois vem a explicação do professor e, finalmente, vem o questionário de avaliação para poder terminar, né? Se a força gravitacional do Sol faz com que todos os corpos sejam atraídos para ele, por que os planetas não caem no Sol? O que aconteceria com a órbita dos planetas do Sistema Solar se o Sol desaparecesse subitamente? Por que os 4 planetas mais distantes do Sol possuem mais satélites que os demais? Essa aqui, desculpa, essa aqui está no lugar errado. Essa aqui é lá da frente, é a outra aula que fala do Sistema Solar. Essa aqui não, essa aqui está, depois eu volto para ela. Bom, falei dessa discussão, né? A observação dos alunos, quando a gente fez isso aqui, algumas observações foram as seguintes. A estrela do meio é bem maior. Essa é a imagem que eles estão vendo na simulação. A estrela do meio é bem maior. Cada estrela está bem mais longe, uma da outra. Então, eles notaram que essa aqui é diferente dessa, a distância e tal. Perceberam isso. O tamanho das estrelas é igual. Essas estrelas que estão ao redor aqui têm o mesmo tamanho. A distância faz diferença na velocidade. Foi uma observação dos alunos. A distância faz diferença na velocidade. Quanto mais distante, menor vai ser a velocidade. O aluno observou isso. Isso vai levar a quê? Né? Isso significa o quê? Quanto mais próximas, maior será a força entre as estrelas. Alguém chegou em algum momento à ideia de que era uma força que estava atraindo as estrelas e entendeu que essa força era maior quando era mais forte. Então, essas foram as falas dos alunos. E aí, durante as discussões, e esses são os elementos que o professor tem para trabalhar na hora que ele vai fazer a explicação.
E nessa fala, a gente veja, só tem estrelas sendo atraídas para o centro, né? Aí um estudante começou a perguntar ao professor, e ele narrou isso no trabalho, né? Diálogo entre o professor e estudante. Um estudante falou, professor, o Sol está atraindo a Terra, não está? Aí o professor falou, sim, o Sol atrai a Terra e todos os outros objetos do sistema solar. Aí o aluno perguntou, então por que a gente não cai no Sol? Aí o professor respondeu, sua pergunta é muito interessante, mas ela já é assunto da próxima aula e por isso vou respondê-la amanhã. Aí ele foi para a aula 3, no dia seguinte. Aí na aula 3 foi falar do sistema solar. Então eles receberam bom, primeiro fizeram a simulação com o sistema solar, aí receberam um texto que tinha uma série de imagens, tinha uma tabela com vários números e tal, dos planetas e das órbitas e satélites, etc. E tinha um texto explicativo, com fotos e tal. Então você tem o sistema solar, eles fazem uma simulação com o sistema solar, e depois vão para as comunidades de investigação usando esse texto de apoio. Então, texto explicativo com tabelas e números, isso a gente chama de diferenciação progressiva. Depois o professor faz as explicações, que é a reconciliação integrativa, e as comunidades de investigação se juntam novamente para fazer um questionário, responder um questionário, que é o que a gente chama de avaliação. Então, no simulador, eles vão ver isso aqui, ó, o Sol no centro e Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, os planetas girando. Então ele vê esse movimento aqui no simulador. Ele vê isso acontecendo e ele observa isso e vê como é que a coisa está. E aí depois ele recebe um texto que tem uma tabela como essa, ó, e esse texto vai explicando a tabela. Por exemplo, período de rotação, né? Então, o período de rotação da Terra é 23 horas e 56 minutos. Mas o de Vênus é menos 243 dias. Aí os alunos olham, como assim? Período de rotação negativo? O que é isso? E aí o texto vai explicando, não, é porque Vênus, ele gira o contrário da Terra. A Terra gira num sentido, Vênus gira no sentido contrário. E a Terra leva 23 horas e 56 minutos para dar uma volta em torno de si mesma. Vênus leva 243 dias. E aí eles já ficam, isso já fica na cabeça deles, que coisa mais curiosa e tal. E aí eles começam a pensar nisso, né? Período de rotação. Uma outra coisa que chama a atenção deles é isso aqui, o período de translação em torno do Sol. Então você pega a Terra, se a Terra é um ano, Mercúrio é 1/5 de um ano. É 1/4 de um ano, né? Mas você pega Urano, é 84 anos. Então, isso já chama atenção. Veja que são alunos que não viram essa matéria ainda, estão vendo pela primeira vez, né? Eles não conhecem esse tema. Então, primeiro, eles vêem um simulador, aí vê o sistema solar e tal, que eles já devem ter visto em filmes ou em qualquer lugar, mas eles vêm ali na sala. Aí depois eles pegam essa tabela e observam essas coisas. Olha, tem planeta, tem o Sol, tem Mercúrio, Vênus, Terra, tal, igual você viu no simulador, e essas são as características desses planetas. Uma outra coisa que chama a atenção deles é isso aqui, ó. A Terra tem um satélite, mas Júpiter, Saturno, Urano, Netuno tem um monte de satélite. Esses 4 planetas finais aqui, ó, são os planetas externos, eles têm muitos satélites. Os 4 planetas iniciais têm poucos satélites. Por que esses 4 têm poucos satélites e esses 4 têm muitos satélites? Essa é a ordem dos planetas, né? O Sol, depois vem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, que são os planetas internos, depois Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são os planetas externos. Então, esses 4 têm poucos satélites, esses 4 têm muitos satélites. Isso chama atenção, aí eles vão para a comunidade de investigação, vão discutir. E aí, professor, por que é? Não, olha a tabela, veja se você descobre alguma coisa na tabela. Eles começam a olhar os números para ver se eles acham alguma coisa. Aí alguém fala, olha, tem um negócio que chamou atenção aqui, ó. Olha a massa desses planetas. Se a Terra tem a massa da Terra, se a Terra tem a massa da Terra é a referência, é a unidade, né? Então, olha a massa de Júpiter, quantas vezes é maior que a massa da Terra? 300 vezes maior que a massa. Olha a massa de Saturno, 90 e tantas vezes, né? Olha a massa de Netuno, 17 vezes. E aí ele começa a associar a massa com a quantidade de satélite, com a possibilidade de ter mais satélites. Então ele observa que os planetas mais externos têm massa muito grande e também tem muito satélite. E os planetas internos têm massa muito pequena, ó, né? E também tem uma quantidade muito pequena de satélites. E aí eles começam a formular hipóteses. Será que a massa do planeta
tem a ver com o número de satélites deles, de alguma maneira? Será que isso ajuda de alguma maneira? Então, eles começam a investigar nas comunidades. Então, são informações que eles recebem, como se são informações que foram coletadas e tal, de alguma maneira, cientificamente, mas eles recebem essas informações e eles começam a investigar as relações entre elas, o que você pode tirar dessas informações. E é muito legal ver os meninos fazendo essa discussão, né? E, bom, a partir daí, a gente faz a análise, né, dessas 3 aulas. Esse aqui é o que foram feitas 3 questões, né? Naqueles questionários todos, eles responderam 3 questões. Essas são as questões que foram respondidas. Ó. Por que o tempo de colisão das estrelas é diferente em cada simulação? Então, tem simulação com massa maior, com massa menor, distância maior, distância menor, etc. Por que a velocidade das estrelas em cada instante é diferente? Por que não se observa no cotidiano 2 corpos quaisquer se aproximando devido à força gravitacional? A gente não vê um carro atraindo outro carro pela força gravitacional. Não vê um ser humano atraindo outro ser humano. Por que a gente não percebe isso? E aí eles foram responder. Então, esse quadro que vocês estão vendo é a maneira que... foi uma das maneiras que as observações foram coletadas através da observação das falas. Então, ele descreveu falas de alguns alunos. Foram coletadas a partir da observação da interação, se teve mais interação, menos interação, se teve confronto de ideias, formulação de hipóteses, assimilação, acomodação das ideias do confronto, acomodação, consolidação, em síntese de novas hipóteses e etc. Então, tudo isso é observado no ambiente da sala de aula. É um ambiente de investigação, que eles estão participando e construindo o conhecimento ali. E, para fazer essa análise dessa tabela, foi usado essa referência. Ó. N1 significa questão em branco. N2, questão em desacordo com a resposta padrão. Cada uma dessas questões aqui tinha uma resposta padrão, né, que foi formulada pela pessoa que estava fazendo a investigação, ou o professor que foi fazer essa ação pedagógica. O N3 significa entendimento precário do assunto. Então, o cara entendeu mais ou menos, mas não tem correlação, a coisa está um pouco assim, sabe? N4, entendimento intermediário. E N5, entendimento adequado. Então, eu faço uma pergunta. Por exemplo, por que o tempo de colisão... Por que a velocidade das estrelas é diferente em cada instante? Então, bom, você tem a questão da distância, a questão das massas, você tem a força de atração, que depende da massa, depende da distância, depende diretamente da massa, inversamente da distância. Então, se de alguma forma a argumentação mostra que a massa é importante, que a massa é importante de forma direta, a distância é importante de forma inversa, e que existe uma força de atração, e essa força depende desses elementos, aí você tem um entendimento adequado. Mas se o cara fala, não tem a ver com a massa, é um entendimento precário. Tem a ver com a massa? Tem, mas de que maneira? Tem a ver com a distância? Tem, mas é só isso? Né? Mas tem a ver com a massa e tem a ver com a distância. Se for a massa maior e tal, mas e a força? Onde é que entra a força? Então, aí é intermediária. Então, essa classificação, ela é um pouco difícil fazer esse refinamento, porque as respostas são as mais variadas, mas é possível fazer uma classificação mais ou menos didática nesse sentido para você fazer essa observação aqui. E quando a gente conta esses números, nessa sequência de 3 aulas, nós tivemos níveis 5 e 4, que são os níveis de entendimento intermediário e adequado, tivemos 14 ocorrências em 21. Essa tabela tem 21 respostas, e dessas 21 respostas, 14 delas estão no nível de entendimento intermediário e adequado, que é o N4 e o N5, né? Então, 2/3 da turma conseguiu absorver o que era a intenção, né, daquela aula, que era falar sobre esses temas dessa maneira. E aí eu coloco aqui, para a gente poder perceber como é que essa coisa é coletada, como é que ela fala aos alunos. Isso aqui é o registro do aluno. Por que o tempo de colisão das estrelas é diferente em cada simulação? O aluno escreveu, por causa da diferença das massas. Quanto maior for a massa, maior a atração e menor o tempo. Então, uma pergunta com essa resposta foi classificada como nível 5, entendimento adequado. Agora aqui, ó, a mesma pergunta, por que o tempo de colisão das estrelas é diferente em cada simulação? Aí ele respondeu,
Porque a massa de cada estrela é maior em cada simulação. Logo, quando a massa de uma estrela aumentar, menor será o tempo da colisão. Então, ele entendeu que só depende da massa. Ele não falou da distância, ele não falou do tempo, não falou da força, né? Então, é um entendimento intermediário. Foi classificado assim. E a mesma pergunta, ó, e a resposta foi, por causa da massa. Quanto maior a massa, menor é o tempo. Aí a pessoa emendou. Quando a massa é maior, o corpo com a massa menor é atraído. Será que é assim mesmo? Quando a massa é maior, o corpo com a massa menor é atraído. Tem alguma coisa que não está batendo aí, né? Os corpos não se atraem mutuamente. Então, aí esse foi classificado como entendimento precário. Mas é um entendimento. Ele entendeu que tem a ver com a massa maior, o tempo de colisão é menor e etc. Mas tem alguma coisa que está faltando aí, tem um entendimento precário. Ele não entendeu que a coisa é mútua. A atrai B e B atrai A simultaneamente, né? Se um é maior, então o menor é que é atraído. É um negócio, né? Aí a outra pergunta que teve lá foi, que a gente mostrou atrás, por que a velocidade das estrelas em cada instante específico é diferente, mesmo elas sendo todas iguais? O aluno respondeu, por conta da força de atração. Quanto mais distante estiver, menor será a força. E quanto mais perto estiver, maior será a força. Né? Então, esse foi classificado como nível 4. Né? Tem isso, né? Mas tem mais relações ali. Você tem a massa, tem não só a massa, tem a massa e a distância, né? Para associar com a força. Aí o outro, por que a velocidade das estrelas em cada instante específico é diferente, mesmo sendo elas todas iguais? A mesma pergunta, mas olha a resposta. Por causa da distância entre elas. Quanto mais perto a estrela, mais rápida a velocidade. É um entendimento precário, né? Ele não falou aí da relação entre as massas, não falou da força e tal. Então, essa é a maneira que a gente vai classificando para fazer aquele quadro lá. Por que não se observa no cotidiano dois corpos quaisquer se aproximando devido à força gravitacional? O aluno respondeu, porque a massa dos corpos são bastante pequena para ocorrer a atração, já que a força gravitacional é muito pequena. E com relação à Terra, a força de atração é maior, então ela atrai mais que, por exemplo, um pincel em relação a um ser vivo. Né? Aí esse foi considerado um entendimento adequado. Né? Ele botou todas as relações que precisava, a força gravitacional, a massa, a distância, etc. Ainda fez um exemplo de comparação. Bom, depois, por que não se observa no cotidiano? A mesma pergunta, né? E essa é a resposta. Porque a massa desse corpo são pequenos, assim a força gravitacional é menor ainda, então demora muito para isso acontecer. Foi classificado com entendimento intermediário, né? Faltou um pouco mais de relação da distância e tal, de como a força funciona. Então, essas são, só para ter ideia, né, de como foram coletados os dados e classificados. Essa resposta. Por que não se observa no cotidiano dois corpos quaisquer se aproximando? Resposta, pois as massas são pequenas e tem muita interferência com o vento e até interferência humana. Foi considerado como um entendimento precário. Ela tem alguma ideia, mas tem uma confusão no meio aí, né? Interferência e tal, vento e tal. Ele está falando de estrela no espaço, né? E quando você fala de corpos quaisquer no dia a dia, você tem outros eventos, né? O que a gente queria considerar é a força, a relação da força com massa, com distância e tal. Você pode colocar força de atrito e outras coisas, né? Mas, em tese, você está imaginando que está liso, né? Esse rapaz respondeu, porque a força gravitacional da Terra é muito menor que a dos outros corpos. Olha só. Por que não se observa dois corpos qualquer se aproximando devido à força gravitacional? Ele está pensando assim, ó, tem duas maçãs aqui em cima da mesa, por que elas não se aproximam? Aí ele respondeu, porque a força gravitacional da Terra é muito menor que a dos outros corpos. Então, é uma relação que não bate, né? Não tem muito a ver com o que a gente estava discutindo. Então, esse é uma... Deixa eu ver aqui como é que eu faço para sair aqui. Pronto. Voltei, né? Então, é uma ideia, né?
de como a gente pode fazer uma sequência didática com intencionalidade. Eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo jogar esse vídeo aqui na tela. Para vocês terem ideia de qual foi o vídeo que eles viram na aula, né? Vamos ver se sobe aí. Tá. Ó, esse aí é o vídeo. Tá. Esse aqui é um segundo vídeo. Tem 2 vídeos. Esse é o segundo vídeo. Esse vídeo o cara botou duas barras, duas coisas metálicas bem fortes, né? Duas cilindros metálicos bem fortes, né? Em cada ponta, tá vendo? E aí ele solta e essa coisa começa a andar. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, só para ver as fases do experimento. Ó. Aí ele põe um relógio no chão para poder ver a coisa, são 4 horas da tarde. E aí ele colocou a haste paradinha num referencial, para você saber onde é que está a referência. E aí eu vou rodar um pouquinho mais rápido aqui. E, ó, o tempo está rodando, ó, o reloginho está correndo, tá passando. Ele botou uma bola de boliche aqui e ele começa a ser atraído pela bola de boliche, ó. Passou lá 5 minutos, tá vendo? Ele ficou rodando lá por 5 minutos. Então, os alunos se espantaram de ver que o cilindro estava lá na linha de referência e ele foi até bater na bola de boliche, né? Então, esse processo é interessante, porque eles não esperavam que uma bola de boliche fosse atrair um objeto. Claro que nesse experimento existe um fio aqui bem fininho, então qualquer coisa faz essa régua girar em torno desse fio. Então não pode ter vento, não pode ter nada. Ele fechou o laboratório, fechou tudo, mas ele foi atraído, esse cilindro metálico foi atraído exclusivamente pela bola de boliche. Eu vou colocar aqui de novo, para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na hora. Ó, ele soltar aqui. Ele botou as bolas e aí botou o bicho para rodar. Ó. Ele vai rodando aqui e o negócio começa. O negócio estava parado, aí ele começa a andar devagarzinho, vai andando, vai andando, vai andando. Ó. Dura 5 minutos de relógio, aqui ele está passando rápido, né? 5 minutos de relógio para ele poder chegar do outro lado. Você vê que ela podia ter girado, se fosse aleatória, ela podia girar para o lado contrário, né? Podia girar para qualquer lado, ela girou no sentido da bola. Então, esse é um experimento que eles assistem, eles acham, eles ficam espantados, dá para fazer isso? Eu não sabia, como é possível e tal, né? É um negócio bacana. E o outro que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, rapidamente, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Opa, é aqui, né? Peraí, compartilhar. Uma janela. Esse aqui, vamos ver se vai. Esse aqui é o simulador, né? Bom, aqui eu estou passando é gravar um filme, né? Então eu estou passando um filme que já está lá no. Quando você entra no site, já tem esse filme por default, né? Esse site é um simulador, você compra ele por R$85. Deixa eu ver, 85, eu acho que é R$85. E aí ele mesmo tem as instruções de como você usar e tal. Nesse próprio vídeo, ele vai mostrando aí, eu não sei se dá para aumentar o tamanho, se vocês conseguem ver grande ou se está pequenininho, mas ele vai, vou avançar aqui um pouquinho, ele mesmo vai, cadê, deixa eu ver como é que eu faço para aumentar, não, peraí, eu fiz errado aqui, peraí, olha lá, ele vai, ó, ele está colocando os elementos, ó, coloca um elemento lá, colocou o Sol, aí está colocando o planeta, ajusta o tamanho, a distância e tal, posição do planeta, isso é com o mouse, você coloca o objeto lá e vai mexendo com o mouse, e ele vai sendo posicionado. Aí depois, quando você dispara para rodar, ele começa a usar as equações todas da física para fazer aquilo acontecer. Ele pega, arrasta o objeto, puxa para lá, né? E você pode fazer um monte de coisa. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Esse aqui é legal, que você vê todos eles, ó, todos os planetas empilhados, você pode fazer isso.
Você é o Deus do universo aqui, você faz o que você quiser. Pode botar um planeta para chocar com a Terra, para ver o que acontece. Você põe a massa que você quiser e deixa ele na direção que você quiser e aí ele vai fazer. Ele vai usar todas as equações implementadas para dizer o que poderia acontecer com base nas equações que a gente conhece, na informação que a gente já tem. Então ele tem várias possibilidades. Vocês não escutam a música porque no Teams não dá para ver a música, né? Mas quando você entra nele, tem a música. Eu vou botar o link dele no chat, se alguém depois quiser entrar para brincar com ele, é interessante. E vou colocar o link também desse vídeo também, se alguém quiser depois entrar para assistir. Tem outros vídeos semelhantes, esse foi apenas o que o rapaz lá escolheu quando foi fazer o trabalho dele, né? Ok, então eu vou encerrar por aqui e abrir para as perguntas, né? A gente já falou por 1 hora, acho que tá de bom tamanho. A ideia era só mostrar mesmo uma sequência didática com uma intencionalidade bem específica, né? Bem direcionada. Ô, Paulo, então eu vou devolver a palavra para você. Então tá bom. Você me ouve, Fábio? Estou ouvindo perfeitamente. Eu caí aqui, peço até desculpas, não vou conseguir abrir minha câmera agora, mas eu queria agradecer. Excelente a tua palestra, acho que os nossos alunos, sem dúvida, tiraram muito proveito. Antes de passar a palavra para alguém que quiser comentar, eu gostaria de comentar que esse é um exemplo de trabalho que tem começo, meio e fim, com muita clareza do que aquilo que é feito no MNPF, né? Representa uma inovação curricular, quer dizer, um tema que tipicamente não é trabalhado, tem absoluta clareza sobre a teoria de aprendizagem que dá suporte a ele, né? E só que é uma teoria psicológica que ela tem que ser vertida mediante alguma ferramenta, né? Há um que é a metodologia didática, e assim, a análise também do final fica bastante clara também, né? Que é um tipo, pelo que eu entendi, se eu não estou equivocado, parece uma análise do discurso, ou análise de conteúdo, assim, de uma maneira simplificada. Então, assim, excelente trabalho, acho que eles tiraram muito proveito. O pessoal tinha perguntado aqui durante a palestra sobre a disponibilidade desses recursos didáticos, pelo que você já colocou aqui, então é uma simulação que vocês que tem que comprar, né? É isso mesmo? Não sei se a Lígia também tem alguém comentário aí, pode ficar à vontade, viu, gente? Então, aparentemente, ela é comprada, né? Mas parece que tem aquele free trial, né? Free trial, você pode usar durante um período, né? Para ver se você gosta e anime e tal. Mas ele não é muito caro, não. Essa é apenas uma, né? Tem várias aí, né? Essa é que o rapaz escolheu para poder fazer o trabalho, ele achou muito legal, né? Existe uma outra, mas a outra o professor essa aí já está tudo pronto, né? Você só arrasta o mouse e mexe as coisas. Mas existe uma outra que é gratuita, que chama Modelos, em que você mesmo programa ela, né? Semestre que vem, por exemplo, eu pretendo dar uma disciplina no MNPF para ensinar os alunos. Os nossos alunos são professores do ensino básico fundamental, né? Ensino médio e fundamental. E eles então eu vou dar uma matéria para ensiná-los a usar essas ferramentas, modelos e tal, para programar. Eu já fiz isso no ensino médio com os alunos, quando eu era professor de ensino médio, fiz em 2 escolas diferentes, foi um sucesso total, assim, os alunos, não foram com todos os alunos, eu fiz no horário inverso da sala de aula, eu dava aula de manhã, aí no horário de tarde, eu fiz o desafio, quem quiser participar, eu vou dar um curso de simulação computacional e tal, e aí um grupo de alunos participou, resolveu participar, eles eram muito bons, e a gente fez esse trabalho com eles, eles programavam. Eu ensinei a programar nesses modelos, que é uma ferramenta bem simples, assim, o aluno de ensino médio, com 2 tardes, ele entende como é que funciona tudo. E aí, depois que eu fazia as coisas, eu desafiava eles. Eu falava para eles, vocês vão pegar aqui o Super Nintendo, aquele jogo antigo lá do Super Nintendo, entra na internet, baixa lá o Super Nintendo, escolhe um jogo daquele e você vai fazer aquele jogo. Então, ele ia fazer um jogo. Então, eu fazia na frente deles um joguinho que na nossa época existia, eu sou da época do telejogo. Era um objeto que se ligava na televisão, aí você tinha um botãozinho, e aí tinha uma espécie de uma raquete, que você andava para a direita e para a esquerda na tela, aí a bola ficava batendo de qualquer lado e você tinha que raquetar a bola, né? Tipo um squash, né? Chama squash o jogo. Mas o aparelho chamava telejogo.
Então a bola batia na parede, você tinha que raquetar, ela voltava. Batia nas paredes e voltava, você tinha que raquetar ela. E aí, quando eu fui ensinar para eles, eu fiz esse jogo em tempo de voo. Eles verem a construção do jogo. Depois eu joguei o jogo na frente deles. Aí eu falei, eu fiz o jogo, agora muito legal. vocês vão fazer, né? E aí eles faziam. Então era muito, muito interessante isso. Dá para fazer, sabe? Mas esse aí é tudo pronto, né? É uma caixa fechada, você só aperta o botão e vai arrastando para lá e para cá e a coisa já está pronta. Você não precisa modelar nada. Sim, sim. Eu queria comentar, fazendo aí inclusive um lobby, no próximo semestre a gente vai oferecer essa disciplina também aqui, que são métodos computacionais. E o professor Rafael, inclusive, o professor Elicardo, os dois trabalham com modelos também. Enfim, e tem trabalhos maravilhosos que têm sido publicados na área, é muito tranquilo, tem uma interface gráfica bem bonita, né? Eu ia fazer um comentário antes de também, que é o seguinte, vocês escolhem. O seu som caiu, Paulo. Como essa eu já a palavra que, por exemplo, fazer a teoria do Piaget e do Vygotsky, uma sequência de ensino por investigação, ou a teoria do Verneau, por exemplo, com ensino por modelagem, enfim, tem várias maneiras diferentes de processo de aprendizado e de levá-lo para a sala de aula. Mas eu queria aproveitar um pouquinho mais da sua, se eu não estou passando muito aqui do tempo também, para saber a tua experiência profissional, do que muitas vezes acontece na academia, entre os professores universitários, você tem larga experiência no ensino médio antes de se converter em universitário. Que eu acho importante também que os nossos alunos conheçam, saibam um pouquinho disso aí. Se você puder comentar, por favor. Eu comecei a dar aula na década de 80, depois eu dava aula no ensino médio, né? Passei para o ensino superior dela. Eu dei aula nos dois níveis ao mesmo tempo, mas focava mais no cursinho e no ensino básico. E eu tive a oportunidade de trabalhar em escolas que eram totalmente behavioristas, né? No início eu comecei com uma escola que era 100% behaviorista, depois eu fui para uma escola que era construtivista, depois eu fui para uma escola que era socioconstrutivista, então eu tive a oportunidade de trabalhar com todas essas metodologias no dia a dia, que era muito legal, né? A construção do conhecimento em cada uma delas. Todas elas têm, na minha opinião, têm pontos fortes e fracos, e eu podia observar isso no dia a dia. Mas a experiência que eu mais gostei foi quando eu trabalhei na escola que tinha essa proposta construtivista e a gente tinha liberdade de criar situações em sala em que o aluno fosse o ator do processo, né? Então, por exemplo, eu tive a experiência de trabalhar numa escola em que o professor, o dono da escola, ele ousou mudar a grade horária. Então, ele pegou uma turma de primeiro ano, uma de segundo ano e de terceiro, e ao invés da aula ser de 50 minutos, as aulas eram de 70 minutos. Então, ao invés de ser 6 aulas, eu tinha menos aulas, né, na manhã, porque as aulas eram de 70 minutos. E nessas turmas, então a gente trabalhava com uma proposta diferenciada. E no meu caso, eu dava lá nas 3, né, primeiro, segundo, terceiro ano, eu fazia o seguinte, as turmas, inclusive as outras salas tinham 50 alunos com aulas de 50 minutos. Essa turma tinha 25 alunos com aulas de 75 minutos. Mas iniciava no início do ano, terminava no final do ano igual todo mundo. O espaço, início e fim de ano era o mesmo, né? Só que a distribuição interna era diferente, era menos alunos e mais tempo. Mas aí você tem mais tempo de aula, você tem menos módulos de aula, né? Em vez de ter 6 aulas, você tinha menos, tem 4 aulas, coisa assim. Então, o que acontece? Nessa turma, que as aulas eram diferenciadas, eu dividia a turma em 5 grupos de 5, e eu entrava na sala, durante 5 minutos eu falava sobre o tema que seria abordado aquele dia, depois eu passava para eles a palavra e eles, em grupo, abriam o livro e eles liam o livro e iam fazendo as atividades do livro. Então eu escolhi um livro que tinha uma proposta construtivista, que tinha sido inclusive uma referência de uma dissertação de mestrado no Rio de Janeiro. Os autores, né, tinham feito mestrado e fizeram livro em função disso. E esse livro
diferente de outros livros, ao invés do exercício vir no final do livro, os exercícios, no final do capítulo, geralmente o livro é assim, tem a teoria e o exercício vem no final do capítulo. Esse livro, os exercícios vinham misturados no texto. Você pegava o texto, os exercícios estavam misturados no texto. Então, o aluno lia uma coisa e tinha um desafio para ele fazer. Ele lia outra coisa e tinha um desafio para ele fazer. Então, eles dividiam em grupo e eles iam lendo o livro e fazendo os exercícios. Então, num capítulo, você tinha, do início até o fim do capítulo, em torno de uns 13 a 14 exercícios. Aí acabava o capítulo, aí vinha os exercícios no final do capítulo. Né? E nos outros livros, que é um livro tradicional, você tinha a teoria, aí no final tinha os exercícios do coisa. E eu percebi uma coisa interessante, porque eu dava aula nessas turmas e também dava aula nas outras turmas regulares. Nas turmas regulares, eu dava aula de 50 minutos, eu conseguia fazer no máximo 4 ou 5 exercícios. Na aula seguinte, eles não lembravam o que eu tinha feito, eu tinha que fazer uma recapitulação do que eu tinha feito para começar a aula, senão não dava para adiantar, não dava para ir. E o tempo todo a coisa era difícil, era 3, 4, às vezes 5 exercícios, e eles não lembravam onde eu tinha parado, eu tinha que recapitular toda vez e assim. E nessa turma que era diferenciada, que eles liam, eles faziam em torno de 13 a 14 exercícios por aula, né? Eles liam o texto sem a minha intervenção, liam o texto e eles mesmos resolviam os exercícios. Eventualmente me chamavam para uma outra dúvida, que é uma discussão interna do grupo, e eles queriam ver quem estava certo. E na aula seguinte, eles sabiam onde eles tinham terminado, porque eles tinham feito. Eu não lembrava onde eles tinham terminado, eles sabiam onde eles tinham terminado, e eles continuavam. Ah, podemos continuar, professor? Aí eles continuavam. Então foi um negócio interessante, porque depois de uns 2 meses de aula, um aluno falou assim, professor, a gente descobriu uma coisa. Eu falei, o que foi? Eu acho que a gente não precisa de professor, não. A gente vai aqui, é isso que eu ia comentar, você está até atrapalhando os caras, né? Tipo assim. E era um negócio curioso, porque os alunos... e a experiência foi tão boa nessa turma que o índice de aprovação no vestibular dessa turma foi muito alto comparado com o resto da escola. E é razoável, porque eles é que estavam fazendo o processo. E as avaliações também eram diferentes, assim. A avaliação não era, você vem aqui fazer uma prova. Não, como era nas outras turmas. Nessa turma, eu tinha primeiro uma avaliação em grupos de 5. Então, eu dava uma questão para cada grupo diferente. Aí o grupo resolvia aquela questão. Era uma diferente para cada grupo. Ele resolvia aquela questão. Grupo de 5. Aí depois, o grupo desmontava e formava novos grupos de 5, onde cada elemento era um elemento de um dos grupos originários. Então, antes eu tinha o grupo dos 1, o grupo dos 2, o grupo dos 3, etc. Agora eu tinha um grupo que tinha 1, 2, 3, 4, 5, outro grupo que tinha 1, 2, 3, 4, 5, são os elementos dos outros grupos que montaram. Então, em cada grupo, tinha 5 exercícios diferentes que já foram respondidos, né? Aí, aquele aluno que tinha o exercício do grupo dele, ele tinha que apresentar o exercício e explicar o exercício para outro grupo. E assim todos tinham que fazer. Eles resolviam para os outros o exercício deles, que os outros não sabiam. E esse era o primeiro momento de avaliação, que era em grupo. Aí depois, o segundo momento de avaliação era em dupla. Aí tinha um pouquinho mais de exercício para cada dupla, mas era em dupla e eles podiam consultar o material. E o terceiro momento de avaliação... aí nesse momento de avaliação que era em dupla, depois que eles terminavam, eles corrigiam as provas dos outros, para eles poderem aprender com o processo do erro. E depois vinha o terceiro momento de avaliação, que era a prova individual sem consulta. E depois da prova ser feita, eles trocavam as provas e eles corrigiam as provas dos outros comigo no quadro auxiliando, né? Então, eles tinham 3 fases na fase de avaliação, porque eu considerava também a avaliação como uma oportunidade de aprendizado. Então, durante as aulas, eles é que conduziam o processo, eles eram os atores principais, e durante a avaliação, eles também é que faziam parte do processo, que tinham várias partes, né? E eles tinham que compartilhar as soluções e tal. Então, foi uma solução de muito sucesso. Depois legal. Depois muito obrigado. Eu acabei indo para a universidade e aí eu resolvi mexer com o mestrado em ensino e tal, mas é isso. Tá certo. Fábio, não quero tomar muito mais a sua atenção, também a gente está aqui muito prestes a encerrar. E se você pudesse ser breve, tem uma pergunta aqui no chat, só para a gente finalizar, que é essa aqui, ó. Após a aplicação dessa sequência didática, foi possível notar alguma diferença na interação dos alunos com a própria disciplina de física, que em geral há sempre aversão, digo com relação ao interesse ou maior curiosidade dos demais temas ministrados. E aí com isso também a gente finaliza e agradece, viu?
Sim, os alunos, eles ficam mais interessados mesmo. É o seguinte, na aplicação da sequência didática, eles ficaram muito interessados no tema e tal. Mas aí, quando volta para as aulas tradicionais, aí passa um tempinho, eles sentem a diferença e depois eles ficam um pouco desmotivados porque voltou para o que era sempre, né? Então, é preciso ter continuidade. Um evento isolado, ele não resolve, né? Mas ele gera motivação, mas ela esmaece depois, né? Porque o professor vai lá, aplica, né? E depois ele vai embora e a coisa, ela não tem continuidade. Diferente do que acontecia quando eu era o professor nos 3 anos, né? Todas as aulas tinham esse mesmo protocolo, então ela tinha continuidade, né? Então tinha a participação expressiva dos alunos. Agora, quando você pega um produto e aplica na escola e valida ele, tá? Depois você vai embora, se os outros professores não usam algo equivalente, você voltou para a normalidade, né? E aí não muda muito. Mas o que eu defendo no mestrado profissional, no mestrado nacional profissional em ensino de física, é que o mais importante para a gente não é exatamente o produto que o nosso mestrando está produzindo. O mais importante é a reflexão que ele teve durante o processo do mestrado. Quer dizer, o professor que está em sala de aula vai fazer o mestrado e ele, em algum momento, ele é convidado a refletir sobre o que ele está fazendo, aonde ele quer chegar, o que ele observa em sala. Porque, muitas vezes, o professor ele entra da aula e vai embora, e na outra turma da aula vai embora, ele não tem uma intencionalidade muito clara, e ele não tem aquela observação muito clara do que está acontecendo em sala. Então, esse exercício de refletir sobre isso é que é importante para a gente. O produto educacional é mais um cartão de visitas, assim. Ele fez e aí ele completou e fez aquilo, né? Ele entregou um produto, né? Digamos assim. Mas a reflexão que ele teve para passar por aquilo é que é importante, porque ele pode usar essa reflexão nos outros momentos da carreira acadêmica dele. Ele não vai fazer um produto tão sofisticado, com toda a documentação e tal, mas ele tem intencionalidade para produzir uma sequência didática. E ele tem intencionalidade para poder observar o que os alunos estão fazendo, né? O comportamento dos alunos e a interação dos alunos. E isso é legal. Então, essa reflexão é que, para mim, é o mais importante no nosso mestrado. O produto é só um cartão de visitas. Tá certo. Estou de acordo com você. Queria, mais uma vez, te agradecer pela boa disposição, te pedir desculpas aí por questão da conexão. São experiências que a gente vai fazendo que vão se tornando gradativamente mais exitosas. Mais uma vez, muito obrigado. E futuramente essa palestra vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, um que a gente está criando agora. E muito obrigado mais uma vez, foi excelente, eu tirei bastante proveito, creio que os nossos alunos também. Obrigado aí, boa noite, viu, Fábio? Um abraço. Obrigado pelo convite, viu, Paulo? Boa noite, então. Valeu. Obrigado para todos também, Luiz, Lucas, Gabriele, todos vocês que ficaram aí, foi um prazer e os nossos alunos do mestrado acabaram de sair, porque caiu a conexão deles também. Valeu, meu querido. Tá bom, então. Faz parte. Tchau. Falou, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu.